Resolução do Enem 2020 de Física. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do ou da. E aqui tem as alternativas. Primeiramente, vamos entender como que funciona, né, pessoal, a geração de energia elétrica. Para a gente criar uma diferença, né, de potencial, de acordo com a lei de Faraday, que é a lei que explica essa geração de energia, nós temos que ter aqui, um campo magnético B variável no tempo, e esse campo magnético ele vai atravessar uma área. Essa área é uma área de uma espira, é a área da bobina que foi citada aqui no enunciado. Então, para eu variar essa diferença de potencial aqui, ou eu tenho que variar o campo magnético, ou eu vario a área, ou eu vario, de acordo com esse tempo aqui, a rapidez com que o campo magnético varia. Então, se a gente variar qualquer um desses três, a gente consegue aumentar essa diferença de potencial. Para ilustrar isso melhor, eu trouxe uma simulação aqui em um site para ajudar a gente a interpretar melhor. Então vamos ver na prática como que funciona a lei de Faraday. Aqui a gente tem uma fonte de campo magnético, nesse caso aqui está sendo representado por um ímã, e notem que as linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul. A lei de Faraday fala que sempre que eu variar um campo magnético aqui na presença de uma bobina, de um anel, de um circuito elétrico aqui, eu consigo induzir uma corrente elétrica nesse sistema. Essa corrente elétrica ela acontece porque vai aparecer uma diferença de potencial aqui que nesse sistema está representado, né, vai ser medido por esse multímetro. Então, se eu passar uma linha de campo magnético dentro dessa bobina ali, vocês vão ver que a lâmpada acende. Eu posso passar o ímã dentro da bobina ou posso passar aqui por fora também, que também acende. Quanto mais linhas eu passar ali por dentro dessa bobina, mais forte vai ser o campo. E também, se eu fizer mais rápido, se eu fizer de uma maneira mais intensa, né, isso aqui eu também consigo ter maior voltagem, né, nesse meu sistema. Então, uma variação de campo magnético na presença aqui desse circuito induz uma corrente elétrica, e é assim que a corrente elétrica é gerada aí no caso das hidrelétricas, por exemplo. Só que aqui, desse jeito que eu estou fazendo, ele tem uma dificuldade mecânica que eu tenho que ficar indo e voltando. E isso, para a gente criar uma máquina que faz isso automaticamente, talvez ir e voltar não é uma coisa tão eficiente. Por isso que nas hidrelétricas, né, a gente usa aqui um gerador elétrico, a gente prende aqui um campo magnético nesse gerador, e aí a gente faz passar água nele, né, ou água ou um vapor bem concentrado, que na hora que bater aí nessas pás, né, desse gerador, faz ele rotacionar. E aí, essa rotação, cada hora faz passar um campo magnético aqui, a gente pode ver o ímã até mexendo. E notem, que a voltagem cada hora está para um lado, ou seja, na hora que está polo norte está para um lado, na hora que polo sul está para outro, e aí por isso que a corrente, né, gerada normalmente em hidrelétricas, ela é uma corrente alternada. Por que tem esse nome alternada? Porque cada hora está para um lado. Então, gira para um lado, gira para o outro, eu estou variando o campo magnético, e isso eu vou gerando uma diferença de potencial, uma voltagem, igual a gente está vendo aqui. E é isso, pessoal. Após a gente ver essa interpretação nesse site chamado PET Colorado, a gente viu que a única resposta, né, que atende essa explicação que foi dada, né, essa situação que foi dada, é a letra D. Rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento em sua velocidade angular, que foi a velocidade de rotação, né, daquele ímã que a gente ilustrou na hora que a água passava por ele. E é isso, letra D.